Nós rogamos nesse momento que o Senhor esteja conosco. Nesse dia tão emblemático onde nós recordamos tua morte e teu final estado de humilhação por pecadores tão miseráveis como nós. Olha para nós aqui, bendito Jesus. Olha para o teu povo comprado na cruz. Que possamos meditar na tua morte. Que possamos pensar um pouco nisso. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Ajuda teu povo a olhar para o momento culminante da história. Estende tua mão sobre tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pois bem, nós estamos hoje na Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Durante a semana nós procuramos meditar, a partir do domingo de Ramos, acerca da última semana de Jesus, antes de sua morte, pelos pecadores na cruz do Calvário. Eu me lembro, quando eu era criança, de ir em algumas igrejas católicas e fazer o sinal da cruz. Sabe aquele sinal da cruz que a pessoa faz assim, beija a mão, né? Depois eu fui ler o livro do John Stott, A Cruz de Cristo, e eu fui descobrir que esse símbolo era feito pelos cristãos no primeiro século, no final e no começo do segundo século, em um momento de muita perseguição. Eles faziam esse símbolo para se identificar uns com os outros. Eu me lembro de ir na igreja e ficar pensando em Jesus. Eu era criança. Eu queria muito conhecer Jesus, muito, muito. Eu me lembro quando eu era criança, um dia eu estava caminhando numa rua, numa chuva, e eu vi um livro, um livrinho pequeno. Eu tirei aquele livro, estava cheio de lama, era tipo uma revista. E levei para casa, eu limpei ele, e era a história de Jesus. Depois eu perdi esse livro, e eu fiquei muito feliz, depois de alguns anos, muitos anos, de ter conseguido esse livro de novo. É da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu me lembro que esse livro aqui, o meu padrasto, que era um mau padrasto, mas a divina providência permitiu que ele lesse todos os dias antes de eu dormir esse livro para mim. E tem umas gravuras muito interessantes nesse livro, e eu me lembro de ficar olhando para ele sobre a história da crucificação. Era apenas uns traços assim, e é distribuído pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu guardo esse livrinho aqui com muita alegria no meu coração. Eu me lembro sobre Jesus, minha memória mais tenra, quando eu era criança, quando eu pensava sobre Jesus. E depois que eu conheci Jesus realmente, com os meus 15 anos, eu parei para pensar que a cruz está para o período de Jesus como a cadeira elétrica está para nós. A cruz, ela não tem algo glamouroso nela, mas a cruz é algo terrível.
E mesmo assim, o John Stott diz no seu livro, A Cruz de Cristo, a cruz, mesmo sendo esse instrumento de juízo, esse instrumento de vingança por intermédio do Estado, ela se torna o símbolo do cristianismo. Então, se Jesus tivesse morrido em uma cadeira elétrica, imagine agora os cristãos com uma cadeira elétrica pequenininha, um pingentinho aqui, ou aqui na frente do púlpito, ou aqui atrás. O que vem à sua mente quando você pensa na cruz? Em um período onde as pregações são sempre triunfalistas, falarmos sobre um Deus que vem ao nosso encontro e morre em uma cruz é algo muito sério, exige um desafio de nós terrível. Exige um desapego cultural imenso. Lutero dizia que aquele que entendeu a cruz, ele entendeu Deus. A cruz revela perfeitamente quem Deus é. A cruz revela o coração de Deus. A crucificação, a morte por intermédio de cruz, foi criada em mais ou menos entre 600 e 500 anos antes de Cristo. O Império Persa, ele já crucificava os criminosos. Tem uma série chamada Espartacus. Não sei se alguém aqui já viu. E nesse período, houve uma crucificação de mais de 150 quilômetros. Vocês imaginam nós irmos para Tramandaí, dá uns 100 quilômetros mais ou menos, e voltarmos até a metade com pessoas crucificadas na estrada. Uma cruz atrás da outra, com alguém pendurado. O império estava mandando uma mensagem. Geralmente as mulheres não eram crucificadas. E quando eram crucificadas, raramente eram crucificadas com o rosto virado para a cruz, porque era algo terrível de se olhar. A crucificação, o ato da crucificação é extremamente horrível, tanto que Cícero, ele não gostava que se falassem sobre isso. Vários filósofos não queriam que sequer mencionassem sobre a morte de cruz. Só que a Bíblia nos diz que o nosso Deus se faz homem. Vem a esse mundo, vive uma vida perfeita, como você e eu não conseguimos viver. Eu e você quebramos diariamente os 10 mandamentos. O nosso Deus vem a esse mundo e se faz carne, entra nesse mundo. E quando ele tem 33 anos de idade como homem, ele é morto, ele é assassinado brutalmente com homens que mentem acerca dele. Inventam mentiras, ele é acusado de blasfêmia, mas o texto aqui que o Rodrigo leu, Lucas diz o contrário, que blasfemavam dele, mostrando que Jesus é Deus. Estavam blasfemando de Jesus. A igreja sempre creu que Jesus é Deus. Então Jesus, ele passa a sua última semana, no domingo, ele entra em Jerusalém. Na segunda-feira, provavelmente, ele pega um chicote, bate nos religiosos, porque o Jesus paz e amor não é o Jesus da Bíblia. Jesus fez um chicote e bateu nos religiosos de chicote. É como se Jesus viesse hoje e batesse no Malafaia. Ele merece mesmo. Ele bate nos religiosos famosos da época, nos vendedores, nos cambistas, naqueles que faziam Deus um comércio, aqueles que faziam Deus um produto, aqueles que queriam domesticar Deus. E depois ele passa uma semana numa trama enlouquecedora, de vários enfrentamentos com os saduceus, fariseus. Na quinta-feira, ele comemora a Páscoa. Ele vai comemorar a Páscoa com seus discípulos, vinha da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela se misturava com a Páscoa. Então, Jesus, na quinta-feira da paixão, ele come com os discípulos, horas antes de ser entregue. Ele está comendo com os discípulos e ele diz: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa, cear com vocês.
Ele está ali, os discípulos chegam naquele local, é um feriado muito importante, não tem ninguém trabalhando. Imagina como se fosse o Natal, ou o Ano Novo. Está tudo fechado, os discípulos chegam no local, estão com os pés sujos. Não havia pavimentação urbana, então os pés estão sujos. Jesus entra, não tinha nenhum criado ali para limpar os pés deles, porque o criado também estava comemorando a Páscoa. Então Jesus chega, nenhum deles é capaz de limpar os pés uns dos outros. Jesus chega, pega uma bacia, pega uma toalha e limpa os pés dos discípulos. Nós temos um Deus que lava os nossos pés. Nós temos um Deus humilhado, nós temos um Deus humilde, todo-poderoso, rege cada partícula do universo. Mas ele vem a esse mundo e lava os pés de homens orgulhosos. Então, minutos depois, ele começa a comer a Páscoa com eles, e no meio da refeição, ele ceia com eles. Ele diz, esse é o meu corpo que é partido por vocês. Os discípulos não tinham nem noção do que estava acontecendo ali. Esse é meu sangue que é vertido para a salvação de muitos. Então Judas sai daquele ambiente, o traidor, encontra com os religiosos e diz, eu sei onde Jesus está indo. Jesus fica de pé com eles, dentro do local onde eles estavam, canta um hino que provavelmente era o Salmo 116 e vai para o Monte das Oliveiras. Vai orar. Ele está angustiado, ele começa a orar. A Bíblia diz que ele começa a angustiar-se, ele começa a suar gotas de sangue. Ele está em um estresse terrível. Judas vem com os religiosos e Judas entrega Jesus para os religiosos da época. Os religiosos vêm, prendem Jesus. João nos mostra que quando eles estão chegando, eles perguntam quem é Jesus. Jesus diz, eu sou. E eles caem por terra, porque Jesus está falando como Deus com eles. Jesus se entrega e ele é preso. Só que os religiosos não podem matar Jesus. Porque eles estão vivendo debaixo de um poder de Roma. Roma está oprimindo Israel. Eles não têm mais o poder da espada. Então eles vão levar para quem? Para Pilatos. Pilatos é o governante, é o representante de Roma ali. Eles vão levar para Pilatos. Pilatos vai mandar para Herodes, que é um governador dos judeus. É da linhagem de Edom, isso é louco. Ele é da linhagem de Esaú, e Jesus é da linhagem de Jacó. Isso é louco demais. E depois há uma trama, Anás e Caifás, que é sogro e genro, estão tramando pelo poder religioso, ele é levado de um para o outro. E num dado momento, essa trama ocorre na madrugada. Ninguém está vendo, ninguém está acompanhando o julgamento, totalmente maldosa a atitude deles. Então eles julgam Jesus de forma precipitada, de forma rápida, porque eles querem dar um fim em Jesus, porque Jesus incomoda demais. Ele é muito livre, ele é muito soberano. Ele não cabe na nossa caixinha aqui da religião judaica. Eles precisam eliminar aquilo ali, porque ele está destruindo todo o negócio deles. Porque se Jesus é de fato o Messias, é o cumprimento da antiga aliança, então tudo aquilo ali acabou. Todo aquele cerimonialismo, toda aquela pompa, acabou. E se acabou, poxa, acabou justo na minha geração, os religiosos pensam. Então agora eu sou mais um. Porque quando Nicodemos passa pelo meio do povo, as pessoas olham e dizem assim, eu quero muito ser que nem esse cara. As mulheres dizem, se o meu marido fosse assim. As mulheres pensam, eu queria muito que meu marido fosse desse jeito, que o meu filho fosse assim. Os religiosos, eles tinham uma pompa, eles caminhavam, eles tinham uma roupa diferente. Eles tinham um andar diferente, um linguajar diferente. Eles tinham todo um brilho, todo um destaque na comunidade. Então eles passavam, eles eram diferentes. Eles tinham uma estola enorme. Tinham todo um cerimonialismo. E o povo dependia daquilo ali. O povo era escravo daquilo ali. Só que agora, o cumprimento de tudo aquilo era a sombra.
E agora, sabe quando a sombra... Você está aqui e vem chegando uma sombra atrás de você. Vem vindo uma sombra. A sombra está dizendo o que para nós, Levi? Que alguém vem vindo. Imagina, eu estou aqui conversando com Levi, conversando com ele, e de repente vem chegando uma sombra atrás de mim. É quando eu olho, é o Ismael. Eu vou conversar com o Ismael. Só que a Bíblia diz que isso era sombra das coisas que viriam, de Cristo. Mas Cristo é a realidade. Mas o povo de Israel queria continuar na sombra. Queria continuar só olhando a sombra. Então Jesus é entregue, é julgado. Primeiro, antes de ser julgado, ele é espancado. Porque Pilatos não quer matar ele. A esposa de Pilatos, a Cláudia, ela teve um sonho. Ela sonha a noite toda com Jesus. E ela diz, não te envolve com esse justo. Só que não, eles espancam Jesus para tentar aplacar a fúria da multidão. Só que os religiosos subornaram todo mundo. Está tudo comprado, o dinheiro comprou todo mundo ali. Então eles chegam com Jesus, que sofreu as piores torturas que alguém pode imaginar. Ele apanhou com chicotes, com pedaços de pedra e com pedaços de osso na ponta. Alguns historiadores dizem que alguns órgãos internos de Jesus podiam ser vistos. Os ossos estão à mostra. A pessoa que começava a apanhar, ela defecava, urinava ali. E isso aconteceu com Jesus, humilhado, nu, apanhando. Ele é apresentado para a multidão. Os soldados zombam dele, botam uma coroa de espinho na cabeça dele e dizem, tu não é rei? E a multidão grita, crucifica-o. Então Pilatos, ele não quer matar Jesus. Então ele olha para Jesus e disse, fala alguma coisa. Eu tenho o poder de te tirar daqui. Só que Jesus é Deus. Jesus olha para ele e diz, nenhum poder tu tens se do alto não fosse te dado. Só tem poder porque eu te dou poder. Naquele momento, ele diz, olha, pela festa da Páscoa, nós temos o costume de soltar um criminoso. Então eles trazem Barrabás, um agitador, um assassino, um estuprador. E eles gritam para a multidão, quem vocês querem? Que eu solte Jesus ou Barrabás? Então ali é o culminante do livre-arbítrio humano. Porque os homens nunca escolhem Deus. Então os homens usam seu livre-arbítrio para escolher Barrabás, que é o que você e eu sempre fazemos. Nós escolhemos o imundo, nós escolhemos as trevas, nós escolhemos a imundície, nós escolhemos o pecado, nós escolhemos a angústia, nós escolhemos o diabo, porque em Adão nós comemos com o diabo. Adão come com o diabo, ceia com a serpente, come o fruto, faz um pacto, uma aliança com a serpente, e essa é a tua e a minha vida sem Cristo. Eles escolhem Barrabás. Jesus, depois de ter sofrido todo aquele espancamento, ele tem que carregar uma cruz de quase 70 quilos, no mínimo patíbulo. Alguns historiadores vão dizer que era apenas a parte que ficava onde os braços eram suspensos. A parte vertical já estava no local. Jesus carrega aquilo pela via dolorosa, até o Gólgota, o lugar chamado caveira. Ele está carregando aquilo. Ele passa, aí a tradição vai falar sobre as estações, sobre as quedas de Jesus, e algumas pessoas dizem, não, o meu Jesus não caiu. Caiu sim. Ele está como homem ali. Está como Deus e está como homem. Ele não só caiu, como ele foi crucificado, gente. Ele é suspenso em uma cruz. Às vezes os crucificados duravam 9 dias pendurados na cruz, só que eles estão na Páscoa. E ele não pode passar a noite pendurado ali nessa festividade, porque senão vai ofender a festividade religiosa. Você nota bem a loucura dos caras. Não podemos fazer a comemoração da Páscoa. Deus não vai gostar. Estão matando o inocente. Mas estão preocupados com o ritual. Jesus é crucificado exatamente às 9 horas da manhã. Passou uma noite em claro, angustiado, está cansado, perdeu muito sangue.
está pendurado em uma cruz. Dos seus dois lados, cada lado, o lado direito e o lado esquerdo, cada lado tem um ladrão. Ele é preso com ladrões. E os momentos que se seguem, das 9 da manhã até as 3 da tarde, quando ele morre, são os momentos de grande angústia. E os momentos de angústia revelam quem você e quem eu sou. A angústia nos revela. A angústia mostra quem você é e quem eu sou. Você é revelado nos momentos. Escuta aqui isso aqui. Você quer saber quem você é? É no momento quando as coisas não estão bem. Eu costumo ouvir das mulheres: quando eu não como eu fico nervosa. Não, minha irmã. Tu é nervosa. A falta de comida só revela quem tu é. Tu usa a comida para esconder o teu nervosismo. Tu é má. Tu é ruim. Alguns homens: não, o trânsito me deixa nervoso. Não, meu irmão. Tu é nervoso. O trânsito só revela a tua maldade. O trânsito só revela como tu é ruim. Como tu é egoísta. Não, eu não posso jogar futebol porque eu fico nervoso e eu arranco a perna das pessoas. Não, meu irmão, não é o futebol. O problema não está fora. O problema está dentro. Então, se eu quero conhecer Deus, por isso, voltando no começo que eu disse, Lutero diz, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que entender a cruz. Por quê? Porque a cruz mostra Deus em um momento de angústia. Isso é um mistério. E é nesse momento que vai brotar o que está lá dentro. Você quer conhecer alguém? Você conhece essa pessoa nos momentos de angústia, de tristeza. Você vai saber quem é a pessoa. Nos momentos de grande estresse. Então, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que olhar para a cruz. Porque é o momento de grande sofrimento onde Jesus está. Aqui Jesus revela quem Ele é. A cruz é um púlpito e Jesus está pregando. Jesus fala algumas palavras na cruz, mais precisamente 7 palavras. Ele fala na cruz. E isso em um momento de grande angústia. A primeira palavra que Jesus fala na cruz se encontra em Lucas, capítulo 23, e verso 34, que diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus está intercedendo pelos seus assassinos. O que essa frase, o que essa primeira palavra de Jesus nos mostra? O que Jesus está nos revelando aqui? Em primeiro lugar, Jesus nos mostra um Deus que perdoa. Jesus nos mostra um Deus que perdoa. Jesus está orando pelos seus assassinos. Você tem noção do que é isso? Jesus está intercedendo e clamando por aqueles que estão cometendo o pior ato de maldade da história. Pense agora nos soldados. Pense agora no Império Romano, na multidão, no Sinédrio, nos ladrões, em Pilatos, no próprio Barrabás, que a história diz que depois se converteu. Porque se alguém pode dizer, Jesus morreu no meu lugar, é Barrabás. Pense nesses homens, pense na maldade, pense nas trevas. O Evangelho de Lucas diz, é chegado o momento das trevas. Pense no mal triunfando sobre Cristo naquele momento. Pense nos soldados, pense no Império Romano, pense na multidão sedenta de sangue, pense nessa religião vazia, barata, mentirosa, essa casca que para os outros parece que é verdade, mas não é porcaria nenhuma. É o que está acontecendo aqui. Nesse momento, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Jesus está sofrendo uma grande angústia, um grande estresse. E Ele está nos mostrando, em primeiro lugar, Jesus nos mostra um Deus que perdoa. Existe perdão para você. Existe graça de Deus para a tua vida. Jesus está intercedendo e orando por eles. Pense agora nas suas maldades. Pense agora. Não pense que você é bom. O problema da nossa geração é que nós pensamos que somos bons. Você é pior do que você imagina. Você é ruim. Você é pecador.
E para quem reconhece que é pecador, existe perdão. Aqueles soldados que estão batendo em Jesus revelam quem nós somos. A Bíblia não compara você com Jesus, a Bíblia compara nós com os homens que mataram Jesus, porque Pedro assume a palavra em Atos capítulo 2, ele diz para a multidão, vocês mataram Jesus, é nós somos representados ali. Nós somos capazes, escute aqui, a cruz revela o que nós faríamos se nós pudéssemos chegar diante de Deus. As pessoas perguntam, os ateus perguntam, olha, mas por que Deus não vem até nós? Ele veio e nós matamos Ele. Porque no fundo, nós odiamos Deus. Nós amamos uma ideia que nós criamos à cabeça de um Deus que a gente inventou. Mas o Deus de verdade, o Deus da Escritura, da Bíblia, nós odiamos. A nossa natureza normal odeia Deus. Nós precisamos de uma transformação para amarmos Deus. Você tem todo o potencial. Se você conseguisse, na sua natureza, chegar diante de Deus, se você tivesse possibilidade, se não fosse o Espírito Santo mudar você mataria Deus, e você subiria e sentaria no lugar de Deus, no trono de Deus. Esse é o nosso sonho natural, sem uma natureza transformada. Por isso que eu pergunto para você aqui, essa noite, quem é você para não perdoar o seu pai? Quem você pensa que você é para não perdoar sua mãe? Quem você pensa que você é para não perdoar seus irmãos, sua esposa, seu marido? Se Jesus está nos mostrando um Deus que perdoa, e nós oramos, Pai, perdoa os meus pecados, assim como o Senhor tem me perdoado. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus ofensores, aqueles que pecam contra mim. Se Deus perdoou você, perdoou eu, quem somos nós para não perdoar hoje? Quem você pensa que é para não perdoar seu filho, sua mãe? Então, em primeiro lugar, a primeira palavra de Jesus nos mostra um Deus que perdoa. A segunda palavra de Jesus nos mostra... a segunda palavra de Jesus está em Lucas 23, 43, que diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Abre a Bíblia comigo aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 42. Não, volta um pouquinho comigo aí, um verso, deixa eu só ver aqui onde começa. Verso 39. Lucas 23, verso 39. Então um dos criminosos crucificados, blasfemava dele, dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40, mas o outro, repreendendo-o, disse, não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Note que esse ladrão aqui, ele está reconhecendo quem ele é. E ele está reconhecendo que Jesus é perfeito, é santo. Verso 42. Verso 41. Na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Verso 42, então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu que Jesus é rei. Verso 43, e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, nessa sua segunda palavra, ele está nos mostrando um Deus que salva. Com sua segunda palavra na cruz do Calvário, Jesus mostra um Deus que salva. Jesus é o Salvador dos perdidos. E muitos irão ao inferno porque acham que não estão perdidos. O Evangelho diz que Jesus está entre dois ladrões e os dois estão blasfemando dele. Só que talvez, num dado momento, um deles se arrependeu. Provavelmente é isso que aconteceu. Um deles se arrepende, volta atrás. Dois caras na mesma situação. Um zomba de Deus e o outro vê nele ali a sua maior esperança. Jesus diz, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Eu fico imaginando aquele ladrão cortando a fita do céu, inaugurando a cidade, entrando ali com Jesus.
Para você ser salvo do inferno, você precisa reconhecer que você é um miserável pecador, você é um miserável. Eu quero dizer uma coisa, que todos nós somos miseráveis. Você e eu merecemos um inferno. Se Deus abrisse esse chão, nos engolisse, nos matasse agora, ele estaria fazendo um favor ao mundo. Porque você e eu somos imundos. E aqui eu digo, com todo respeito aos pais, desde os bebês, nós estamos diante da ira de Deus. Desde os bebês do ventre das mães. O salmista diz isso. Eu fui gerado em iniquidade. Quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com o feminino, já está ali nascendo um pecadorzinho. Mas ele não cometeu pecado nenhum. Ele vai cometer pecado porque ele é pecador. A natureza nossa é má. Você não precisa ensinar uma criança a bater. Você precisa ensinar? Você precisa ensinar uma criança a não repartir? Ela nasce querendo repartir as coisas? Não. Não. Você precisa ensinar uma criança a bater no rosto? Pega uma criança e não ensine modos nenhum. Em 10 anos você tem um demônio. Você tem um demônio. Porque nós somos maus. Nós temos prazer na maldade. Você não ensina uma criança a bater, ela já bate, já vem dela, a natureza dela, nunca viu ninguém bater. As pessoas ficam, a criança só faz isso. E é porque sempre é assim. Meu filho só faz isso porque ele aprendeu no colégio. É sempre o colégio, é sempre o outro que ensina. Eu nunca vi um pai dizer, não, isso aí é meu filho que ensina no colégio os outros. Eu nunca vi. Eu nunca vi os pais dizer assim, não, isso aí, meu filho é o terror, meu filho é o pior. Ele ensina todo mundo, ele perverteu toda a sala de aula. Não tem isso. É sempre os filhos, meu filho é coitado. Não é. Não é. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos nos matando uns aos outros. Nós somos pecadores, você é pecador, você é alvo da ira de Deus sem Jesus. Você é um miserável pecador. Isso aqui, Jesus é salvador desses que estão quebrados, desses que estão reconhecendo que não são nada. Quando você reconhece, eu sou um maldito de um pecador, imundo, imundo. Quando você está como esse ladrão na cruz, mas ele é um ladrão. Ladrão bom é ladrão morto. Bandido bom é bandido morto. É o que a gente ouve. Jesus está diante de um bandido aqui. E a graça de Deus está se manifestando. Isso aqui é graça. Isso aqui é graça, graça, graça. Ladrão bom, bandido bom, é bandido perdoado pela graça do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fica claro nesse texto que a salvação é Jesus. Porque Jesus diz, hoje mesmo, tu vai estar com quem? Com Gabriel? Com Miguel? Não. Isso é um café pequeno. Tu vai estar comigo no paraíso. Porque a salvação é Jesus. A salvação não é um lugar. O céu só é céu porque tem Jesus. As ruas de ouro, o muro de jaspe, isso não é de nada. Se Jesus não estiver lá, aquilo é um inferno. Só é bom porque tem Jesus. Só é bom porque Jesus está lá. Só é salvação porque tem Jesus. Não existe salvação longe de Jesus. Eu pergunto, você sabe que você é um pecador? Você precisa de um Salvador. Afunde, destrua o seu orgulho, confesse seus pecados. Reconheça que você é pobre e miserável. Tinha um homem que gosto muito dessa ilustração. Havia um homem que ia a julgamento. Ele chegou para o seu primeiro amigo e ele pergunta para o seu primeiro amigo e diz assim, olha, eu estou indo a um julgamento, eu não tenho nenhum advogado para ir comigo, eu não tenho ninguém para ficar comigo, mas eu preciso urgentemente, eu preciso muito que você vá comigo. O seu primeiro amigo disse assim, eu tenho algumas dívidas com a justiça, eu não posso ir lá. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Esse primeiro amigo diz, eu não posso ir contigo no julgamento, mas eu posso te dar minha roupa, eu te dou meu terno, eu te dou
meu sapato, te dou minha gravata, minha camisa. E vestiu aquele homem. E aquele homem disse, irmão, eu estou apresentável para ir num julgamento, mas eu preciso que alguém entre comigo. Chegou para um segundo amigo. O segundo amigo disse assim, eu não posso ir contigo lá, mas eu posso ir contigo até a porta do tribunal. Até a porta eu posso ir contigo, mas eu não posso entrar lá dentro. Então esse homem chegou para o seu terceiro amigo, porque ele dizia, não, tudo bem, já me ajuda, vai comigo até lá, mas eu preciso que alguém entre comigo. Ele chega para o seu terceiro e último amigo, e o terceiro amigo diz para ele, eu vou entrar contigo. E eu não só vou entrar contigo, como tu não vai ser condenado. Eu vou advogar a tua causa. Eu sou o bom advogado. O primeiro amigo é o dinheiro. O dinheiro compra roupa, o dinheiro compra bens materiais, compra carro, compra gente. O dinheiro compra posição social, o dinheiro compra status, o dinheiro compra casa, o dinheiro compra favores. Mas o dinheiro não entra com você no tribunal. O dinheiro não absolve você. O dinheiro apenas lhe veste. Mas o dinheiro não pode advogar a tua causa. O segundo amigo é a namoradinha, é o amigo, é a amiga, é a família, é o pai, a mãe. São os filhos, eles vão somente até a porta do tribunal, eles vão somente até o hospital, eles vão somente até o cemitério e de lá eles não passam. O terceiro amigo é Jesus. Ele vai conosco dentro do tribunal. Se você nota, você percebe, você sabe que você é um pecador imundo, você precisa de Jesus. Você precisa do Senhor. Se você pudesse se salvar sozinho, Jesus não teria vindo ao mundo. A segunda palavra de Jesus é uma palavra que nos mostra que Deus salva. Jesus, ele fala uma terceira palavra que está em João, capítulo 19, verso 26 e 27, ele diz, mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo, aí está a tua mãe. No verso seguinte diz que João então cuidou de Maria. Essa terceira palavra de Jesus nos mostra que Deus é um Deus que cuida. Note bem aqui. A história vai dizer que José, o pai de Jesus, havia morrido. Jesus é o primogênito, é o filho mais velho. Ele está cuidando da família, ele era carpinteiro. Ele era trabalhador, não era vagabundo. Ele não era MST, ele não era esse pessoal baderneiro, não. Ele é um trabalhador. Está vendendo, comprando, fazendo negócios para sustentar a sua casa. Trabalhando com os braços, firme. E eu detesto quando as pessoas imaginam Jesus um carpinteiro. Era um carpinteiro que fazia uns bibelozinhos. Não, eu tenho certeza que Jesus era um carpinteiro de construção civil. Fazia casas grandes. Jesus está trabalhando ali, trabalho de homem, de macho, botando a mão na massa. E Jesus está cuidando de sua mãe, porque se o filho não está cuidando, se o pai não está cuidando, morreu, Jesus está cuidando conforme a lei mandava. E Jesus agora está na cruz, note, ele vai falar a terceira palavra. Então a gente pensa assim, nota, um crucificado vai falar dele. Um crucificado precisa de cuidados. A primeira palavra de Jesus é sobre aqueles que estão crucificando ele, é sobre os soldados. A segunda palavra é sobre ladrões. E a terceira palavra é sobre sua mãe. Ele está preocupado com Maria. Ele está preocupado com Maria. Ele está ali na cruz pendurado, está sofrendo uma dor terrível, está fazendo força para levantar o corpo e continuar respirando, porque quando soltava o corpo, os seus pulmões eram pressionados pela caixa torácica e ele não conseguia respirar. Tanto que as vítimas que morriam, crucificados, morriam por asfixia. Ele está fazendo uma força tremenda. Então, aos pés da cruz, ele olha ali, está Maria. Ele diz, minha mãe, quem é que vai cuidar dela? Então ele diz para João, João, tua mãe está aí. Tua mãe. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 19. Capítulo 19, e o verso 27. Então disse ao discípulo, aí está tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob seus cuidados. E aqui a história vai dizer que ela foi morar, quando João vai pastorear a igreja de Éfeso, ele cuidou lá, ele comprou uma casinha para ela, ela morava lá em Éfeso. Ele sustentou ela até os últimos dias dela. Jesus, nessa terceira palavra aqui, ele está nos mostrando que Deus é um Deus que cuida.
É a terceira declaração de Jesus e ele ainda não falou dele. Amor. Ele deveria ser alvo de cuidado, está cuidando. Jesus cuida de você. Jesus está olhando para a sua vida. No momento de maior angústia, escuta aqui, gente, eu não estou brincando aqui, olha para mim. No momento de maior tribulação da tua vida, Jesus estava olhando para você. Você não passou por algo do acaso. Você passou porque os olhos do Eterno estavam olhando você. Se aproprie disso pela fé aqui essa noite. O crucificado cuida do seu povo. O crucificado cuida de quem ele ama. Ele cuida da sua família. No momento mais caótico da sua história, Jesus estava com os olhos sobre você. E eu não aprendo só que Jesus cuida de mim. Eu aprendo que eu tenho que cuidar do meu próximo, dos meus pais. Os meus pais estão ficando velhos, eu tenho que cuidar deles. Filho bom é filho que limpa a bunda dos pais. Não terceiriza isso. Você cuida dos seus pais. E se sua esposa é uma boa esposa, ela lhe apoia. E se o seu marido é um bom marido, ele vai apoiar você a cuidar dos seus pais também, minha irmã. Porque Jesus cuidou da sua mãe no último momento de vida. A quarta palavra de Jesus está em João também, capítulo 19, verso 28. A Bíblia diz, João 19, 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Aqui Jesus nos revela, nos mostra um Deus que sofre. Jesus sofreu muito durante o dia inteiro. Pense comigo. Uma noite em claro. Apanhou. Surra essa que muitas pessoas morriam, não aguentavam. Carregou uma cruz por um longo caminho. Perdeu muito sangue. Quem sabe aqui, quem conhece sobre transfusão de sangue, sobre anatomia humana, sabe muito bem que a pessoa que perde sangue, ela vai ter muita sede. Jesus está com muita sede aqui. Somente o cristianismo mostra um Deus que sofre. Somente o cristianismo. Ele escolhe esse caminho voluntariamente, o caminho do sofrimento. Jesus não toma nenhum atalho. E o que eles vão dar para Jesus beber? O que eles vão dar? Olha o que diz a Escritura. Verso 29. Havia ali uma vasilha cheia do quê? Ele pediu água. Ele que criou a água. Quando ele se... Cara, pense comigo. Ele foi preso. Você acha mesmo? Queriam dar para ele um pouco d'água ali, antes de bater nele. Só um pouquinho, para de bater, vou dar um pouco d'água. No mínimo, ele está mais ou menos umas 18 horas sem tomar nenhuma gota d'água, perdendo muito sangue. Muito sangue. Ele queria um pouco d'água. Ele criou a água. E os homens negaram, queriam dar vinagre para ele. Uma espécie de, talvez, um anestésico. Ele prova, ele rejeita. Lhe negaram a água. O teu Deus sabe o que é sofrer. O teu Deus sabe o que você passa. A cruz revela que o nosso Deus sofre. Jesus não bebeu água para que você beba a água da vida. O que foi negado a Jesus na cruz é doado a nós livremente pela bendita graça do Senhor. Aqui ele está nos revelando um Deus que sofre. Lutero estava certo, a cruz mostra quem Deus é. A quinta palavra de Jesus na cruz se encontra em Mateus, capítulo 26. Então, esse texto também está em Marcos, mas vamos ler em Mateus. Mateus, capítulo 27. É o primeiro evangelho. Mateus, capítulo 27, o penúltimo capítulo de Mateus. Mateus 27, verso 46.
Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele está chamando por Elias. Logo um deles correu, pegou uma esponja, sopou em vinagre e pondo-lhe numa haste e deu-lhe de beber. E os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. A quinta palavra de Jesus nos mostra que Deus foi desamparado na cruz. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Marcos capítulo 15, verso 25 em diante, também fala sobre isso. E o texto nos mostra que houve trevas nesse momento. E Marcos nos fala: trevas, do meio-dia às 3 da tarde. Você imagina, alguns caras vão dizer: não, é um eclipse. Eu estava conversando com o Michael hoje sobre isso. Eles vão dizer: não, é eclipse. Um eclipse não dura 3 horas. É um evento sobrenatural. Ah, mas eu nunca vi, porque é sobrenatural, é milagre. Não é segunda-feira que acontece toda semana. Mas o Mar Vermelho, eu nunca vi o Mar Vermelho abrir. Por isso que a Bíblia narra: o mar abriu, pomba. Porque não é uma coisa que acontece todo dia. O que vai acontecer contigo se tu vê um mar abrir? Tu não vai escrever, tu não vai contar, tu não vai publicar, fazer um filme. As pessoas vão dizer assim: ah, mas eu não vi o mar abrir. Ah, mas eu vi, por isso que eu relatei. Aqui, a Bíblia está nos mostrando que Deus está entrando em julgamento. Vocês se lembram da nona praga no Egito? Vocês se lembram? Trevas sobre o Egito. Sempre quando a Bíblia fala de trevas, a Bíblia está nos falando de juízo. Olha para mim aqui. Há trevas nesse momento. A pergunta que fica aqui não é se Deus está julgando, porque Deus está julgando. A pergunta é quem Ele está julgando. Deus está julgando Deus aqui. O texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o amor da Trindade. Imagine o sentimento que Jesus estava. Imagine o amor trinitário do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai. Ele estava sendo eliminado desse amor. Você não tem noção. Isso é o próprio ser de Deus. Aqui a gente dá um nó. O Pai ama o Filho, porque Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas. É um milagre, é um mistério, a gente não sabe isso. A gente não entende perfeitamente isso. Mas nota comigo o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo para o Pai: por que tu está me desamparando? Por que tu está me eliminando do teu amor? Você não tem noção o que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Ele estava sendo eliminado, isso é julgamento pleno. Jesus está sendo desamparado pelo Pai, para que você e eu nunca sejamos eliminados, para que você e eu nunca sejamos desamparados, para que você e eu possamos passar a eternidade na presença do Pai. Lutero se falhar, a gente troca depois a bateria de um com o outro. Lutero diz que no momento que Jesus estava na cruz, ele se tornou a coisa mais grotesca, hedionda e horrenda de toda a criação. Jesus, sem pecado, tomou o que somos na sua pior expressão: estupradores, ladrões, pedófilos, abortistas, pervertidos, viciados, mentirosos, glutões, fofoqueiros, assassinos, adúlteros, fornicadores, homossexuais, idólatras. Jesus assume tudo isso na cruz.
Não foi apenas uma transferência tranquila, é o evento mais dramático da história. Por isso que Paulo olha para mim aqui, gente, não olha para o lado nem conversa, eu já estou terminando. Presta atenção nisso aqui. Se tu aguenta ficar 2 horas vendo uma novela, aguenta, escuta isso aqui. Isso aqui é importante. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se o quê? Maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Paulo está citando Deuteronômio 21, 23. Jesus se tornou amaldiçoado por Deus na cruz do Calvário. Deus amaldiçoou Deus. A cruz não é uma brincadeira. A cruz é algo terrível. Deus não poupou o seu filho. Jesus tomou o seu lugar. Você custou muito caro. A tua salvação custou muito caro. Wayne Grudem ensina a gente, na sua teologia sistemática, no lindo livro azul. Se você não leu, você tem que ler, de capa a capa. Parar com essa besteira, que teologia sistemática é livro de consulta. Não é. É para ler de capa a capa. Wayne Grudem fala que tudo que acontece em Deus, acontece de forma eterna. Se Jesus sofreu, ele sente um sofrimento eterno. Um desamparo eterno. Não brinque com a sua salvação. A salvação é de graça, amém? Amém? É de graça para você e para mim. Para Jesus não foi de graça. Para Jesus não foi de graça. Você custou caro. E deixa-me dizer uma coisa, eu e você nunca teremos noção do que Jesus passou na cruz. Nós nunca teremos. A sua sexta palavra na cruz está em João capítulo 19, verso 30. Ele diz, está consumado. Palavra grega tetelestai, que quer dizer, está garantida a vitória, está garantido o pagamento, está terminado o trabalho. O Evangelho de Marcos vai dizer que essa frase é dita num alto brado. É Deus dizendo isso. A justiça, a santidade, a retidão e a ira divina foi satisfeita. Está consumado, está garantido a vitória. Aqui Jesus nos mostra um Deus que vence. Aqui Jesus nos mostra um Deus que vence. Jesus está garantindo a vitória, a nossa dívida foi paga, o ambiente é terrível, as trevas estão oprimindo Jesus, os homens maus, os ímpios estão ali zombando, tirando chacota, rindo, batendo, oprimindo, o povo de Deus está acuado, com medo, mas ali naquele ambiente hostil, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, está garantindo a nossa vitória. Não a vitória de um carro novo, isso é bobagem. Não a vitória de uma casa nova, de um salário melhor, essas coisas são legais, mas isso é bobagem. Colossenses capítulo 2, do verso 14 ao 15, 2 versos, olha o que Paulo vai dizer. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E apagando o escrito de dívida que nos era contrária, e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Verso 15, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Paulo está usando um termo militar aqui. Os caras duelavam ali, os gladiadores brigavam, lutavam no mundo antigo. E quando um deles ali na cruz, naquele ambiente, estavam duelando, lutando, um dos gladiadores tinha a possibilidade de matar o seu oponente, ou então o humilhar. Ele tirava sua roupa, o despia, pegava sua mão e andava por todo o coliseu, todo o estádio, batendo no peito, dizendo, eu venci, eu venci. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Jesus na cruz tirou a roupa do diabo, tirou a roupa dos demônios,
e triunfou, caminhou. É como se caminhasse pelo palco do mundo todo, mostrando que ele triunfou sobre o diabo. Jesus na cruz nos mostra um Deus que vence. Jesus venceu o pecado, o diabo e o mundo. Jesus venceu. Sabe por que nós expulsamos demônios? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim aqui. Sabe por que nós expulsamos demônios? Porque Jesus morreu na cruz. Sabe por que nós plantamos igrejas? Porque Jesus morreu na cruz. Sabe por quê? Nós estamos plantando igrejas, enviando missionários. Sabe por que nós estamos juntos na Remadores, enviando missionários, nos organizando para plantarmos igrejas? Por que nós estamos mudando para um prédio novo? Nós estamos pregando o evangelho dia após dia. Onde você está pregando o evangelho? Porque Jesus consumou sua obra na cruz. Porque Jesus venceu na cruz. Porque os demônios não param a igreja de Jesus. Eles podem matar nossa carne, mas eles não matam o nosso testemunho. Sabe por que a igreja avança durante 2000 anos, diante de impérios que matam, tentam saquear, tentam destruir, passa o Império Islâmico, passam os mongóis, passam vários, comunismo vem, vai embora. Por que a igreja passa por todos esses governos que são anticristãos? Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu. Jesus está nos mostrando aqui, na sua penúltima palavra, na cruz do Calvário, está pregando no Calvário, ele está dizendo, Deus vence. É desse jeito, é numa aparente derrota, é num aparente drama, que Deus está ganhando. Sabe por quê? Nós estamos juntos, levantando aqueles membros que estão disciplinados na nossa igreja. Ei, você que está disciplinado, sabe por que você não vai para o mundo ainda? Sabe por que você não se desviou? Sabe por que nós estamos agarrados em você? Porque Jesus venceu. Jesus é maior do que o teu pecado. Jesus é maior do que a tua imundícia. Jesus é maior do que a tua miséria. Jesus é maior do que todos os teus pecados. Jesus triunfou sobre os teus pecados na cruz. Sabe por que nós estamos juntos cantando dia após dia? Porque a cruz não é a derrota, a cruz é a nossa vitória. É por isso que nós estampamos a cruz, é por isso que nós não nos envergonhamos da cruz. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que na cruz está o nosso maior triunfo. Que a nossa maior mensagem não é a teologia da glória, é a teologia da cruz, como dizia Lutero. A cruz vai revelar o poder de Deus. O poder de Deus se revela na cruz. O mundo quer que Deus satisfaça seus caprichos, mas o nosso Deus se apresenta em uma cruz, sendo morto por pecadores. Sua sétima palavra na cruz, em Lucas capítulo 23, verso 46, Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus está nos mostrando aqui? O que acontece na última palavra de Jesus na cruz? Essas são as 7 palavras que Cristo falou na cruz. O que acontece? O que os evangelhos dizem logo após, quando ele diz isso, o que acontece? Vocês se lembram? O véu de alto a baixo. Na última palavra de Jesus, Jesus nos mostra um Deus que abriu os braços para o seu povo. Um Deus que abriu os braços. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui é uma licença poética. Eu acho isso, você não é obrigado a achar isso. O texto não diz isso. A Bíblia não diz isso. Quem está dizendo isso sou eu. Então, quando é Bíblia, você acata, você abraça. Quando é o pastor que está dizendo, pode ser, pode não ser. Eu estou dizendo isso. Não é a Bíblia não diz isso. Para mim, a última palavra da cruz foi dita com um sorriso nos lábios. Jesus entrega o seu espírito a Deus. Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Ele falou isso sorrindo. O centurião, no verso 47, o centurião diz o quê? Volta comigo em Lucas, capítulo 23, verso 47. O centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo, é verdade. Esse homem era justo. Olha para mim aqui, gente. Esse centurião já viu muita gente morrer. Você já viu alguém morrer? Você já viu?
Quem já viu alguém morrer? Quem já viu alguém dar o último suspiro de vida? Eu já vi. Eu vi no mínimo 3 pessoas morrerem na minha frente. É algo chocante. Uma vez eu estava voltando de carro, eu e um amigo meu e nossas 2 esposas, a Thalita e mais a esposa dele. Nós voltávamos pela Protásio Alves para pregar ali em Antônio de Carvalho. Quando nós passamos por um cara, ele estava com uma arma na mão, era tarde da noite. Nós passamos e vinha uma moto atrás, vindo ao contrário. E aquela moto não parou, aquele cara pegou e deu um tiro. Tinha 2 caras na moto. Ele deu um tiro porque o motoqueiro não parou, pegou no carona. Eu disse para esse meu amigo, Géser, volta, que o cara tomou um tiro. Volta. Não tinha ninguém na rua, era mais ou menos umas 2 da manhã. Eu disse, volta. O Géser deu meia volta ali, logo embaixo na Antônio de Carvalho, ele voltou e nós voltamos para Protásio em direção ao bairro. Quando nós voltamos, passou ali a praça que tem ali, nós voltamos, está aquele cara. No momento eu pensei, que bom, o tiro não pegou. E a gente foi indo, quando eu vi a moto estava no chão. E estava o motoqueiro tentando animar, chorando, tentando animar. Quando nós chegamos ali, e eu me lembro, eu vou fazer alguma coisa, alguns primeiros socorros. Quando eu cheguei, aquele rapaz novo, devia ter uns 20 anos, tinha tomado um tiro no pulmão. Estava saindo sangue da boca dele. Não tinha nem como reanimar ele, não tinha como fazer massagem cardíaca nenhuma. Eu só ia acelerar o processo de morte dele. E quem estava com ele era o irmão dele andando de moto. E eu me lembro ficar olhando para aquele moço. E aquele moço, a vida dele indo, os olhos dele perdendo o brilho, ele vai morrendo. E ele morreu ali na minha frente. É chocante. Só que esse centurião aqui do verso 47, ele já viu muita gente morrer. Ele era um executor profissional. Só que quando ele olha Jesus, ele diz, é diferente. A morte de Jesus é diferente. É um homem diferente. A essência física do corpo de Jesus é a mesma, da tua e a minha. Mas é que ele não tinha pecado nenhum. Aquele centurião nunca tinha visto um inocente morrer. Aquele centurião nunca tinha visto um inocente morrer na sua frente. Nesse momento, o véu do templo se rasga. E o acesso a Deus agora é livre. Irmãos, por favor, os irmãos lá do fundo, senta aí, gente. Senta ali, Bruna. Senta, em nome de Jesus. Você tem acesso hoje a Deus porque o véu se rasgou. Você tem acesso até o Senhor porque o véu está rasgado. Você vai até Jesus agora porque o véu se rasgou. Você tem acesso até Deus agora. O Yom Kippur, que era uma vez por ano, onde o sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, Jesus abriu. O lugar continua sendo santo. Só que agora o acesso é livre. Por intermédio de Jesus, você tem acesso a Deus. Vá a Jesus. O que estamos dizendo? Resumindo, para acabar, que aquele carpinteiro crucificado é Deus encarnado. Aquele carpinteiro é Deus. Aquele carpinteiro morto em uma cruz é Deus. E ele vai voltar e vai julgar o mundo. Aquele carpinteiro é o teu Salvador. Aquele carpinteiro é o que pode salvar a tua alma do inferno. Aquele carpinteiro é o que pode perdoar os teus pecados. Aquele carpinteiro é o que pode dar vitória para você sobre os demônios. Aquele carpinteiro é o que pode te mostrar que o teu sofrimento possui uma causa que pode servir para o teu bem e para a glória de Deus. Aquele carpinteiro está nos revelando Deus, porque Ele é Deus que se faz homem. Aquele carpinteiro é Deus vindo até nós. Aquele carpinteiro morto em uma cruz, há 2000 anos atrás, chama hoje você ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho.
Deus não é o que a mídia diz. Deus não é o que muitas igrejas dizem. Deus não está preso em um sistema religioso sendo manipulado pela televisão. Não, esqueça isso. Aquele carpinteiro era tudo o que Deus tem e tudo o que Deus é. Colossenses 2,9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, todo o doxa, toda a glória de Deus. Tudo de Deus, tudo que Deus tem, tudo que Deus é, habitava corporalmente em Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele morreu em uma cruz. Uma morte para você não precisar morrer desse jeito. Ele sofreu a ira de Deus. Deus sofreu a ira de Deus para que você pudesse ser salvo. Você não aguentaria. Jonathan Edwards diz que no momento que o pecador estiver no inferno, a ira de Deus cairá sobre o pecador com toda a violência e sem filtro nenhum. Só que hoje você tem Jesus. Sexta-feira Santa, com todo respeito, não é peixe. Sexta-feira Santa é morte, e morte de cruz. Se você não entender isso, você perdeu tudo da Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa é Jesus morrendo na cruz, por causa da tua maldade, por causa das tuas taras, por causa das coisas que você não conta para ninguém, por causa das coisas que você esconde, as 7 chaves. Você é um imundo, maldito, e você sabe disso, e hoje tem perdão para você. E hoje Jesus vem a você e diz: filho, eu te perdoo, eu te amo, filho. Me dá isso aqui, me dá essa tua maldição, me dá esse pecado aqui. E eu te dou a minha justiça, e eu te dou a minha graça, e eu te dou o meu amor, eu te dou a minha benevolência, e eu te dou a eternidade. Filho, me dá isso aqui. Me dá esses ídolos, meu filho. Isso tem te feito mal, isso tem destruído a tua vida. Jogue aos pés do crucificado isso. Se arrependa dos seus pecados. A graça de Deus aqui essa noite. Eu quero orar por você. Eu gostaria muito que você ficasse de pé comigo e nós orássemos juntos. Não perca atenção aqui. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós, se não atentarmos por uma tão grande salvação? Não há um Salvador maior, não há uma saída melhor, não há uma oportunidade melhor para você. Você só tem um Salvador. Se agarre nele essa noite. Se agarre em Jesus essa noite. Nós não vamos falar de ressurreição hoje. Nós vamos falar de ressurreição no domingo. Eu quero que você saia pensando na cruz. Eu quero que você não fale hoje em ressurreição. Eu quero que você hoje não fale aleluia. Eu quero que você fale hoje misericórdia. A igreja canta aleluia só no domingo de ressurreição. A igreja não canta aleluia no culto de sexta. Nós não temos cânticos de júbilo nenhum aqui hoje. Nós temos apenas meditação e lamento. Porque o santo, o único justo, veio e morreu por você e por mim. Eu era para estar morto hoje. Eu era para estar morto hoje. Mas Jesus me salvou no inverno de 98. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu Jesus me salvou no inverno de 98. Quando eu conheci Jesus, no meio de uma igreja pentecostal. Fui amado, fui cuidado, e lá eu conheci o Nazareno. Lá eu conheci esse carpinteiro, que moldou, transformou a minha vida. Me tirou do inferno e tirou o inferno de dentro de mim. Salvou a minha alma, salvou. E eu não sei vocês, mas eu cresci em uma vila muito pobre aqui em Porto Alegre. E eu cresci, Daniel, vendo os meus amigos morrerem. As crianças, as fotos que eu tenho de infância com os meus amigos, a maioria está preso ou morto. Eu me lembro que eu olhava para eles, a minha família não é crente, a minha família é toda assim, eu digo isso com maior amor, porque o cristão não é melhor do que ninguém. Minha família era toda de umbanda, toda.
dinheiro todo da minha mãe era para pagar pipoca, pai de santo, para fazer trabalho para a vida melhorar. E era um inferno. E era um inferno. Eu me lembro que eu chegava em casa e era um inferno. O meu padrasto fazendo maldade dentro de casa, a minha vida dentro da minha casa era um inferno. E eu olhava os meus amigos que começaram a entrar nas drogas, começaram a perder sua vida para o tráfico. Começaram uns, quando vê um amigo que eu me criei com ele, um dia eu estou voltando da igreja e ele passa correndo por mim, num beco aqui em Porto Alegre, eu voltando com a minha Bíblia, debaixo do braço de um culto, feliz, cantando, e quando vê ele passa correndo por mim. E quando eu saio na rua, saí daquele beco, quando eu saí na rua tem um homem morto, e alguém dizendo, ei, o Michael matou o cara, o Michael matou o cara. E eu olhei, meu amigo matou um cara. E eu me lembro, daí eu parei, eu me lembrei do rosto de pavor dele. Ele passou correndo por mim com uma arma na mão, eu me criei com ele, esse rapaz foi morto. Junto também com um dos maiores traficantes de Porto Alegre, que morava perto da minha casa, foi morto, ele matou um brigadiano, uma época, botou o brigadiano no porta-mala do carro, andou por Porto Alegre, na época o Zambiase falava muito sobre ele, foi morto na prisão. E eu ficava pensando, por que eu, Jesus? Por que eu, Jesus? Eu me lembro que quando Jesus me salvou, eu tinha 15 anos de idade, eu andava um dia, eu invadi uma boca ali, aqui no Campo da Tuca, e eu cheguei na frente de um homem ali, de um dos traficantes. Eu disse, Tony, se arrepende hoje, porque tem perdão de Jesus para ti. E ele fumando maconha ria na minha cara, baforava aquela fumaça de maconha na minha cara. Uma semana depois ele estava morto. Se não fosse Jesus, onde você estaria? Se não fosse a cruz de Cristo, onde você estaria? Onde você estaria? Onde eu estaria? Eu estaria morto nesse momento. Jesus faz toda a diferença. Jesus transforma, Jesus tira o inferno de dentro da gente. Eu me lembro com 15 anos de idade, eu conheci Jesus, eu voltava para casa, a minha casa era o inferno, eu lendo o Peregrino de John Bunyan, e tinha um momento que o Peregrino, ele cita uma frase de Zacarias, que diz, por que te alegras, ó inimiga minha? Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. E eu peguei esse texto para mim. E eu disse, eu moro nas trevas. A minha casa, ela está envolta em trevas, mas o Senhor é minha luz. Eu me lembro de me trancar no quarto, eles fazendo trabalhos de umbanda, gastando dinheiro, e eu chorando pela minha família dentro do quarto. Por quê? Mas eu sabia, aqui dentro está um caos por fora. Está um caos terrível por fora. Mas aqui dentro tem o reino de Deus. O reino de Deus está aqui dentro. E um dia eu vou estar com o Senhor no reino dEle. Existe salvação aqui essa noite para você. Existe perdão para os teus pecados. Se arrependa dos teus pecados. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai nosso. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor salve, conceda fé, conceda arrependimento, conceda graça, conceda misericórdia, no nome de Jesus. Perdoa, transforma. Só o Senhor pode fazer, eu não faço, eu não tenho como salvar, eu não tenho, eu sou um pregador limitadíssimo. O Senhor Deus chamou há 20 anos atrás para pregar o teu evangelho, eu te dizia, Senhor, eu só quero ser um pregador, eu só quero falar o teu evangelho, eu só quero falar o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor tem sustentado a minha vida, o Senhor tem guardado a minha vida há 20 anos. O teu divino Espírito tem me mantido de pé durante 20 anos, Senhor. Esse mesmo Espírito pode salvar as pessoas que estão aqui, pode transformar. O Senhor pode fazer uma obra profunda na vida de pessoas que estão com a sua história destruída aqui pelo pecado seus, dos seus pais, da sua família. O Senhor faz toda a diferença. Por favor, transforma a vida desses meus irmãos que estão chorando nesse momento diante do Senhor.
Que tua cruz seja o nosso emblema. Que tua cruz seja, Senhor, o nosso lema. Que tua cruz seja a nossa vida. Que tua morte seja a nossa alegria. Que nós cantemos tua morte. Nós celebremos tua morte. Porque é dela que vem a vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Bendito Jesus. Bendito Jesus. Não permita que o vício, que a maldade destrua e sufoque o que foi falado aqui essa noite. Salva e transforma pelo poder do nome do Nazareno que foi crucificado há 2000 anos em nosso lugar. No nome poderoso de Jesus.